Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Alice Monteiro, responsável pelas histórias de fantasia, aventura e ficção juvenil aqui do canal Locra. Já deixa aquele like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho. Um bom vídeo para você e um abraço. Capítulo de hoje: Entre Sonhos e Segredos. Naquela noite, Seth mergulhou em um sonho tão intenso que parecia real, uma teia de luz e sombra que pulsava com emoções à flor da pele. Ele assistia, como um fantasma impotente, a uma cena que se desenrolava como um pesadelo vivo. Uma adolescente de 14 anos corria freneticamente por uma cidade em chamas, abraçando com força uma garotinha de 5 anos. Seus olhos, grandes e vibrantes, eram como janelas para uma alma consumida por terror. "Vamos chegar a tempo. Eu prometo", murmurou a jovem loira, suas palavras mais para si mesma do que para a menina em seus braços. Seu tom, porém, tinha uma estranha confiança, como se, apesar do caos ao redor, ela carregasse dentro de si uma faísca irredutível de esperança. Seus pés martelavam o chão, ecoando em meio aos gritos e ao som dos prédios desmoronando. Olivia tinha um porte leve e uma energia quase etérea, com uma determinação inabalável que parecia desafiar o impossível. Seus olhos dançavam entre o pânico e uma espécie de otimismo inquebrável, como se a devastação ao seu redor fosse apenas um obstáculo temporário. "Não olhe, Amy", sussurrou Olivia, com a voz doce, enquanto protegiam o olhar da garotinha contra o horror crescente. A cidade era um pandemônio. Chamas lambiam os céus como serpentes famintas, engolindo tudo que tocavam. Gritos ecoavam ao redor. "Está tão quente. Alguém nos ajude." Olivia mal registrava os apelos. Sua mente estava focada em um objetivo que transcendia o terror: salvar Amy e protegê-la de tudo. Mesmo com a pulseira prateada em seu pulso brilhando como um farol perdido, seus olhos estavam fixos à frente. Cada movimento era como uma dança desesperada contra o desespero que ameaçava engoli-las. Surt. O nome escapou de seus lábios como um sussurro quebrado, uma prece ou talvez uma maldição. À sua frente, a criatura irrompia como um vulcão em fúria, cuspindo magma e atirando pedras flamejantes em todas as direções, transformando o mundo ao redor em um caos abrasador. O ar parecia vibrar com o calor, com a ameaça. Cada passo dela poderia ser o último. Mas ela não parou. O monstro rugia atrás dela, sua presença um lembrete constante de destruição iminente, de uma força que parecia inescapável. Mesmo assim, ela se manteve firme. Correr era tudo o que tinha, e ela corria com uma determinação que queimava mais quente que as chamas ao seu redor. À distância, Seth podia sentir o olhar dela, como se ela pudesse vê-lo, desafiando as fronteiras entre sonho e realidade. Enquanto Olivia corria, o caos ao seu redor crescia. Florestas carbonizadas, lagos envenenados. Então, o som mudou. Um estrondo profundo rasgou o ar, e uma serpente colossal de 8 cabeças, a lendária Yamata no Orochi, emergiu de um lago fervente. Suas cabeças se ergueram como um espetáculo de destruição, espalhando terror com um simples rugido. "Não vamos parar agora, Amy. Eu prometo que tudo ficará bem." Sua voz soava mais forte do que o medo, como se estivesse determinada a tornar verdadeira cada palavra que dizia. Mas o destino parecia conspirar contra ela. Ao chegar ao centro do caos, Olivia testemunhou uma cena que fez seu coração vacilar. Logan estava lá, ao lado de uma figura de pele avermelhada empalada por um tridente de energia. Seus movimentos eram elegantes, mas havia algo inegavelmente caótico nele, uma fúria contida que parecia prestes a explodir. Seus olhos, um verde e outro vermelho, brilhavam com uma intensidade enlouquecedora. "Logan, por quê?" sussurrou o jovem empalado, seu tom carregado de dor e decepção. "Você sabe por quê, Christian", respondeu Logan, sua voz fria como o vento do norte, mas carregada de um carisma perigoso. "O mundo precisa de mudança, e mudança exige sacrifício." Christian, cuja presença irradiava sabedoria e calma, parecia lutar para encontrar palavras. Ele era uma figura que inspirava confiança, mesmo enquanto sangrava. "Não à custa do amor", murmurou ele, sua voz quebrada, mas ainda cheia de força. Logan hesitou por um instante, seu rosto revelando um lampejo de conflito. "O amor é uma fraqueza, Christian." Sua voz era um sussurro gélido. "Não", Christian tossiu, sua expressão serena. "Foi nossa maior força. Sempre foi." Logan desviou o olhar, como se as palavras de Christian queimassem, mas então ele ergueu o rosto. Seu olhar se fixou em Seth, que observava de longe.
Por um momento, parecia que ele podia atravessar as barreiras do sonho e alcançá-lo. Quem ousa invadir meus domínios? Rugiu Logan, sua presença crescendo até parecer dominar tudo ao seu redor. Antes que Logan pudesse tocar Sete, o céu se rasgou como se uma tela invisível tivesse sido dilacerada por forças além da compreensão humana. Um trovão ensurdecedor explodiu pelo horizonte, sacudindo o chão e fazendo as chamas vacilarem por um instante. Uma luz dourada intensa iluminou a cena, e do rasgo celestial surgiu Zeus, o rei dos deuses, envolto em uma aura que pulsava com poder puro e inquestionável. Seus olhos brilhavam como estrelas em fúria, e em sua mão, o lendário raio centelhou, pulsando como um coração vivo prestes a explodir. Mortais e monstros, testemunhem a justiça dos céus. Sua voz ecoou como um trovão, reverberando em cada canto da devastação. Atrás dele, um exército de deuses marchava. Cada passo fazia a terra tremer, suas silhuetas magníficas banhadas por uma luz que contrastava com as trevas ao redor. Héstia, com seu fogo sagrado que dançava em perfeita harmonia. Atena, carregando sua lança e escudo, um brilho de sabedoria e determinação em seus olhos. Ares, com um sorriso feroz, pronto para a batalha, enquanto uma legião de guerreiros celestiais seguia o comando dos imortais. Do lago em chamas, um turbilhão de água subiu aos céus. Como uma força primordial, Poseidon emergiu, sua presença tão vasta e imponente quanto o próprio oceano. Gotas de água reluziam como diamantes enquanto ele erguia seu tridente, cada movimento enviando ondas que extinguiam momentaneamente as chamas ao redor. E a mata no Orochi, rugiu Poseidon, apontando o tridente para a serpente colossal. Sua destruição é certa. A criatura respondeu com rugido ensurdecedor, suas 8 cabeças se erguendo como montanhas vivas, cuspindo fogo e veneno que faziam o ar vibrar. As águas do lago ferviam enquanto a batalha iminente entre os deuses e o monstro se desenrolava, cada lado reunindo forças que pareciam rasgar o tecido da realidade. Olivia, no meio de todo esse espetáculo apocalíptico, apertou M ainda mais contra si. O brilho da pulseira prateada em seu pulso intensificou-se, os flocos de neve nela emitindo um brilho azulado que parecia pulsar em sincronia com as forças divinas ao seu redor. A luz se projetava ao redor das duas como um escudo frágil, mas inabalável. Tudo vai ficar bem, M, disse Olivia, sua voz tremendo por um instante, mas recuperando-se rapidamente. Era quase como se a pulseira estivesse alimentando sua coragem, preenchendo-a com uma determinação que desafiava até mesmo o medo primitivo que a cercava. As palavras dela eram suaves, mas firmes, como se a simples certeza de suas promessas pudesse contrariar o caos que rugia ao seu redor. Cada passo que ela dava parecia mais pesado, como se estivesse atravessando um campo de gravidade crescente, mas ela não parava. Enquanto isso, Logan, parado no centro daquele inferno, observava tudo com um sorriso frio e desafiador. Sua aura sombria contrastava com a luz divina ao redor, mas ele parecia alheio ao poder celestial que o cercava. Seus olhos, um verde ardente e outro vermelho como sangue, fixaram-se novamente em Christian, agora desvanecendo sob o peso da traição. Adeus, Christian, sussurrou Logan, com uma voz tão suave que parecia impossível ouvir, mas que carregava o peso de uma despedida eterna. Antes que qualquer deus ou força pudesse alcançar Logan, ele deu um passo para trás, em direção ao vórtice negro que crescia lentamente atrás dele. O vórtice parecia sugar a luz e o som, criando uma gravidade própria, como se o espaço estivesse cedendo à sua presença. Sete tentou avançar, mas foi como se uma força invisível o mantivesse preso. Ele assistiu impotente enquanto Logan desaparecia, sua silhueta sendo engolida pela escuridão. No último momento antes de desaparecer completamente, Logan lançou um olhar final para Sete, como se soubesse exatamente quem ele era e o que ele significava. E então, o vórtice colapsou, deixando apenas um silêncio avassalador no lugar onde Logan estivera. No céu, os deuses rugiram e avançaram. Zeus lançou seu raio com força inigualável, a energia rasgando os céus e atingindo uma das cabeças da serpente, que explodiu em uma mistura de fogo e escuridão. Poseidon ergueu ondas colossais, que caíram sobre o monstro com a força de um dilúvio. Olivia correu com toda a força que seu corpo permitia, cada passo um desafio contra o peso do destino que parecia querer esmagá-la. Seus pulmões queimavam, e seus músculos gritavam, mas ela não parava. A imagem de Christian caído à frente, seu corpo ensanguentado e imóvel, era tudo o que importava. A pulseira prateada em seu pulso pulsava com uma luz azulada, cada vez mais intensa, como se sentisse a gravidade do momento. Ao chegar ao lado do corpo de Christian, ela caiu de joelhos, segurando M firmemente contra si. O coração de Olivia martelava tão forte que parecia estar tentando fugir do próprio peito, mas o desespero não a venceria.
Ela inspirou fundo, lutando contra as lágrimas que ameaçavam brotar. Chris, sussurrou ela, enquanto os dedos trêmulos tocavam o rosto frio dele. Seu olhar percorreu o ferimento no peito do amigo, uma ferida brutal deixada pelo tridente de energia. O sangue escorria em rios, tingindo o chão sob ele de um vermelho brilhante que parecia zombar da luz fraca da lua de sangue acima. Amy, ainda abraçada contra ela, ergueu os olhos grandes e brilhantes, cheios de lágrimas não derramadas. Sua voz era um fio tênue de esperança em meio ao caos. Liv, você vai salvar o Chris, não vai? Olivia apertou os olhos, sua mente lutando contra as emoções que ameaçavam dominá-la. Ela olhou para Amy, segurando o queixo trêmulo da garotinha com delicadeza. Claro, Amy. Claro que vou. Sempre. Seus dedos se fecharam ao redor da pulseira, sentindo a energia gelada que irradiava dela, como se fosse uma extensão de sua própria alma. Era uma promessa, não apenas para Amy, mas para si mesma. O que quer que precisasse ser feito, ela faria. Com cuidado, Olivia colocou Amy ao lado, envolvendo a menina em uma bolha de energia azulada que a protegeria momentaneamente do caos ao redor. Então, voltou-se para Christian, sua determinação solidificando-se em cada fibra de seu ser. Ela fechou os olhos e pressionou as mãos contra o peito de Christian. A princípio, nada aconteceu. O som ao redor parecia aumentar, gritos e explosões ecoando como trovões distantes. Mas Olivia bloqueou tudo, mergulhando em um foco absoluto. O brilho na pulseira se intensificou, espalhando-se de seus pulsos para as mãos, que começaram a irradiar uma luz prateada e azul. Era um calor frio, uma sensação paradoxal que parecia penetrar o corpo de Christian. Ela sentiu a energia pulsar, um fluxo constante que parecia drená-la a cada segundo, mas ela se recusou a parar. Vamos, Chris. Não me faça quebrar minha promessa, murmurou, sua voz firme apesar do esforço que fazia suas mãos tremerem. Os pequenos flocos de neve que haviam na pulseira um a um começaram a se desfazer em poeira gélida. O corpo de Christian começou a reagir. A ferida que antes parecia fatal começou a se fechar, lentamente, mas de forma visível. O sangue que manchava o chão ao redor pareceu ser atraído de volta para ele, como se a vida recusasse abandoná-lo. Isso, Chris. Você vai voltar. Eu sei que vai. As palavras saíam como um mantra, uma oração contra a escuridão que tentava engolir tudo ao redor. Os olhos de Christian se abriram, fracos, mas vivos. Ele fitou Olivia por um instante, como se estivesse tentando reconhecer a figura à sua frente. Liv. Sua voz era rouca, quase imperceptível, mas carregava um misto de surpresa e gratidão. Olivia soltou uma risada nervosa, as lágrimas finalmente escorrendo pelo seu rosto. Achei que você tinha decidido tirar umas férias sem avisar, disse ela, tentando soar leve, mesmo que a exaustão a consumisse. Por um breve momento, o caos ao redor parecia menos ameaçador. Mas Olivia sabia que a batalha estava longe de acabar. Amy correu para os braços dela, abraçando-a com força enquanto lágrimas silenciosas corriam por seu rostinho. Eu sabia que você ia salvar ele, Liv. Eu sabia. Olivia segurou Amy e Christian, o trio se abraçando em meio ao inferno que continuava rugindo ao seu redor. Mas, em algum lugar distante, Logan os observava, uma expressão indecifrável em seu rosto. Um lampejo de algo, talvez arrependimento, talvez dúvida, cruzou seus olhos antes que ele virasse as costas para a cena, desaparecendo mais uma vez na escuridão. Seth acordou como se fosse arrancado de um redemoinho, o coração batendo como se marcasse o ritmo de uma marcha de guerra. O suor colava sua camisa ao corpo, e o silêncio que envolvia o chalé era tão denso que parecia conter algo prestes a explodir. Ele sentiu a ausência de tudo, o tic-tac irritante do velho relógio de madeira, o canto matinal dos pássaros. Até o vento, sempre uma presença viva nas montanhas, parecia ter sumido. Ainda sentado na cama, esfregou os olhos, tentando separar realidade de sonho. Mas o sonho, não, aquilo era mais do que um simples devaneio. Estava gravado em sua mente como um filme passado em alta definição, cada detalhe mais vívido do que qualquer lembrança recente. E Logan, quem era ele? Porque a mera ideia de seu rosto trazia um peso no peito de Seth, como se o conhecesse desde sempre. Seth levantou-se, o frio do chão de madeira parecendo uma dose extra de realidade contra a confusão que o dominava. Cruzou o quarto com passos lentos, hesitantes, e puxou as cortinas. Uma parte dele temia o que poderia encontrar. Um céu roxo cheio de relâmpagos? Um exército de monstros avançando pela floresta? Ele já havia visto coisas mais estranhas. Mas o que encontrou foi a tranquilidade que o desarmava.
O céu do amanhecer parecia uma pintura, laranja e rosa misturados como um sonho bom que ele não tinha há anos. A neve cobria tudo, silenciosa e perfeita, como um lençol branco. Ainda assim, algo parecia errado. Um padrão de pegadas cruzava a clareira, nenhuma delas humana. Ele tentou ignorar o arrepio que subiu pela nuca, mas era impossível. Com a mente girando, Seth foi até o banheiro. A água fria no rosto clareou sua visão, mas não as perguntas. Ao sair, encontrou roupas dobradas sobre a cama. Roupas que ele não tinha deixado ali. Um casaco preto pesado, um suéter de lã cinza, botas fortes. Quem tinha colocado aquilo ali? Mais importante, como sabiam que ele precisaria delas? Ele se vestiu, cada movimento uma tentativa de abafar a ansiedade crescente. No fundo, sabia que evitar a resposta era inútil. Algo estava errado, e era grande demais para ser ignorado. Subindo a escada, encontrou a sala principal vazia, exceto pelo fogo na lareira, cujas chamas lançavam sombras dançantes nas paredes de pedra. Seth hesitou por um momento. Um último segundo de calor antes do desconhecido. Quando finalmente abriu a porta, o frio o atingiu como uma lâmina. O vento parecia sussurrar segredos ao seu redor, as árvores balançando de forma quase conspiratória. Ele caminhou pela trilha de cascalho que levava ao vale principal. As pedras sob seus pés rangiam com um som que parecia amplificado pelo silêncio ao redor. No vale, o mundo ganhava vida. Outros campistas cruzavam seu caminho, alguns sorrindo, outros apressados. Alguns brincavam na neve, gargalhadas cristalinas ecoando no ar gelado. Mas a normalidade deles só fazia Seth se sentir mais deslocado. Como podiam agir como se tudo estivesse bem? Apenas ontem, um touro monstruoso quase derrubara metade do chalé. E Logan? Seth parou por um instante. A imagem de Logan voltou, clara como uma fotografia. Os olhos carregavam algo que Seth não sabia nomear. Esperança? Dor? Ele balançou a cabeça, tentando afastar a memória. Mas uma coisa era certa, Logan não era apenas um nome perdido em um sonho. Ele era uma peça de algo muito maior. E Seth estava bem no meio disso. Com o coração acelerado e o frio mordendo seus dedos, Seth continuou seu caminho. Ele não sabia o que o esperava além da curva na trilha, mas algo em seu peito dizia que aquele dia mudaria tudo. E ele estava pronto, ou pelo menos era o que tentava acreditar. Ao longe, avistou Olivia e Emine na entrada do dormitório amarelo, ou, como era mais conhecido entre os semideuses, a Mansão Amarela. Destacava-se como uma joia vibrante à beira do Lago Negro. Sua estrutura vitoriana, com ornamentos elaborados e telhado pontiagudo, era pintada em um amarelo luminoso que desafiava a melancolia do inverno. A neve acumulava-se em suas beiradas, enquanto o lago, agora congelado, espelhava o brilho gélido de um céu pálido. Apesar da frieza que assolava o vale, a mansão parecia irradiar uma energia calorosa e acolhedora, como uma chama em meio à vastidão branca. Ambas estavam à sua frente, agasalhadas contra o vento cortante, suas figuras quase engolidas por capuzes e cachecóis grossos. Quando perceberam sua presença, sorriram e acenaram brevemente, mas seus rostos logo retomaram uma seriedade que parecia pesar no ar. O riso abafado pelo vento não disfarçava a troca de olhares entre elas, como se compartilhassem um segredo pesado demais para ser revelado. Seth sentiu a inquietação crescer, o frio do ambiente encontrando eco no calafrio que subia pela sua espinha. Enquanto continuava seu caminho, os dormitórios ao redor pareciam ganhar vida, cada um contando sua própria história. O dormitório vermelho erguia-se como uma fortaleza gótica saída de um conto de vampiros do século XIX. Seus tijolos em um tom vermelho profundo contrastavam com detalhes em preto que serpenteavam pelas torres, afiadas como lanças contra o céu. Era impossível ignorar as varandas de ferro forjado que exibiam um estilo ousado e arcaico, como se quisessem desafiar o tempo. Sob a bandeira vermelha e preta com o símbolo do javali, ele parecia sussurrar promessas de poder e coragem àqueles que ousassem chamá-lo de lar. Já o dormitório azul era como um sussurro calmo em meio ao caos. Localizado às margens do Lago Negro, sua estrutura retangular de 3 andares, pintada em um azul vibrante, parecia em perfeita harmonia com a paisagem ao redor. As fachadas de vidro refletiam o céu e a água, quase como se o prédio respirasse junto à natureza. Ali, tudo evocava uma sensação de abertura e serenidade, um convite para aqueles que buscavam o equilíbrio entre a modernidade e o silêncio acolhedor do vale. Escondido entre as árvores, o dormitório verde parecia um segredo bem guardado pela floresta. Uma casa de 5 andares com paredes de pedra cobertas de musgo e madeira pintada de verde escuro, era uma ode à natureza.
O telhado, entrelaçado por eras, parecia se misturar com o ambiente, enquanto um caminho de pedras ametistas brilhava suavemente, guiando os semideuses até a entrada. Uma placa discreta com o símbolo de uma flor de lótus sugeria que este era um lugar para renascer, para encontrar a paz que só a natureza poderia oferecer. Por fim, o dormitório rosa era como um suspiro doce e leve em meio à paisagem vibrante. Com suas paredes em tons suaves de rosa e branco, exalava uma elegância neoclássica. As varandas floridas, adornadas com trepadeiras coloridas e bancos encantadores, pareciam convidar os moradores a se perderem em pensamentos ao pôr do sol. Grandes janelas e mansarda traziam luz natural para o interior, transformando-o em um refúgio caloroso, quase mágico. Era como entrar em um sonho tranquilo, onde o tempo parecia desacelerar e o mundo lá fora, desaparecer. Seth caminhava com passos distraídos, seu olhar ocasionalmente pousando no grupo de garotas à sua frente. Elas pareciam ter saído direto de uma série adolescente ambientada em Beverly Hills, com suas risadas melodiosas e a aura inegável de popularidade que carregavam como um acessório. Loiras, impecáveis e deslumbrantes, elas dominavam a atenção ao redor como um imã invisível, enquanto os garotos tentavam, com desajeitada persistência, se aproximar. Mas, mesmo em meio àquele espetáculo de perfeição, algo no comportamento delas, as risadas um pouco altas demais, os cochichos carregados de superioridade, fazia Seth se sentir desconectado, como se pertencessem a um mundo que não era o dele. Ainda assim, foi uma figura inesperada, quase camuflada dentro daquele grupo homogêneo, que capturou sua atenção de verdade. Cercada pelas loiras como uma peça rara em uma vitrine, estava uma garota de ascendência asiática que parecia existir em um ritmo próprio. Seus longos cabelos negros desciam em ondas até a cintura, contrastando com o ambiente frio e com a uniformidade dourada ao seu redor. Ela usava um casaco verde musgo, elegante e sutil, cuja bainha roçava levemente o chão, e nas costas carregava uma aljava e um arco dourado meticulosamente trabalhado, que brilhava como uma relíquia antiga. Apesar de sua estatura média, cerca de 1,65 metros, havia algo em sua postura que a fazia parecer maior, talvez a precisão em seus movimentos, ou a confiança tranquila que exalava com cada passo. Diferente das outras, que pareciam ensaiadas e superficiais, ela possuía uma presença sólida, quase magnética, como se soubesse exatamente quem era e o que representava. Seth sentiu uma pontada de curiosidade, algo em seu interior murmurando que aquela arqueira não era apenas uma integrante do grupo. Ela era um mistério esperando para ser desvendado. Lia, comentou uma das loiras, quase sussurrando, mas alto o suficiente para que Seth ouvisse. Seu tom era carregado de malícia divertida, enquanto seus olhos seguiam o olhar fixo dele na garota de cabelos negros. Acho que ele está olhando para você. Lia, como fora chamada, virou-se lentamente. Seus olhos verde-cinza, profundos como a superfície de um lago sob uma tempestade, encontraram os de Seth com uma calma desconcertante. Ela esboçou um sorriso discreto, quase imperceptível, mas que, de alguma forma, fez o rosto dele queimar como se tivesse sido exposto a uma chama. Por um momento que pareceu se estender além do tempo, seus olhares se conectaram. Ambos coraram ao mesmo tempo, desviando os olhos apressadamente, como se aquele instante de ligação fosse algo que não deveriam compartilhar. As amigas de Lia perceberam a troca e começaram a rir e cochichar, seus dedos apontando sutilmente para Seth enquanto cutucavam a garota de forma cúmplice. O som das risadas parecia ecoar ao redor dele, aumentando a sensação de constrangimento. Seth lutou para manter a compostura, desviando o olhar para frente, onde o portão imponente de ferro forjado surgia como uma saída providencial. O portão, ladeado por colunas de pedra ornamentadas com javalis alados, parecia guardar mais do que o acesso à próxima área. Era como um portal para outro mundo. Ao centro, um aviso em uma placa de ferro chamou sua atenção. Queridos semideuses, o vale está se adaptando à repentina chegada do inverno. Nossa rotina será ajustada para garantir que todos permaneçam seguros e confortáveis. Devido ao frio e às rajadas de vento, as aulas de treinamento serão transferidas para espaços cobertos, permitindo que continuemos sem interrupções. As atividades ao ar livre, como caçadas a monstros, treinamentos de combate e caça-bandeira, serão ajustadas para garantir a segurança. Fiquem atentos a mais informações ao longo da semana. Lembrem-se, juntos somos mais fortes. Seth tentou se concentrar no aviso, mas o som das risadas ainda pairava no ar como uma lembrança incômoda. Ele respirou fundo, tentando dissipar o calor em seu rosto e ignorar o aperto no peito causado pela troca de olhares com Lia. Assim que o grupo desapareceu na estrada de pedra, ele finalmente relaxou, soltando um suspiro pesado.
O portão de ferro rangeu levemente quando Seth o cruzou, deixando a área dos dormitórios para trás e seguindo em direção à vila. A estrada de pedras à sua frente serpenteava pelas margens congeladas do Lago Negro, iluminada por postes de luz de bronze que pareciam brotar do chão como galhos metálicos. Suas luzes suaves evocavam a nostalgia dos antigos postes londrinos, lançando sombras dançantes que acompanhavam cada passo de Seth. E aí, gostou do episódio de hoje? Espero que tenha se divertido tanto quanto eu. Se gostou, já sabe o que fazer. Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Aqui, a magia nunca para, e eu já estou preparando algo ainda mais surpreendente para o próximo capítulo. Anota aí, quinta e domingo, às 7 horas, sempre tem um novo mundo esperando por você. Não vai perder, né? Até a próxima e lembra, as melhores histórias sempre continuam aqui no Locra.